que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, e de Deus Espírito Santo, fiel ajudador, fiel conselheiro, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos: nada faltando, nada quebrado, tudo completo, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que todo aquele que está enfermo, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Que você seja curado totalmente no poder de Jesus Cristo, no poder daquele que sara. Ele perdoa os teus pecados e sara todas as tuas doenças. Sê curado, receba a saúde. Jesus Cristo é da saúde no teu corpo físico. Jesus Cristo é da saúde, do alto da cabeça à plano dos pés. Tudo aquilo que era impossível de você fazer, faça agora. No poder e na autoridade de Jesus Cristo, eu quero declarar o milagre de Deus sobre a tua vida. Que toda incapacidade motora, que toda dificuldade para algo, em nome de Jesus, cesse. Nós oramos por milagres. Oramos também por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor opere um milagre na vida dela e que o seu milagre venha para os seus braços. No nome de Jesus, assim como Ana alcançou o seu milagre com fé, em oração, com coração quebrantado, que essa pessoa também alcance o milagre, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Hoje será um dia de milagres, um dia de sobrenatural aí na tua vida. Creia que Deus já está preparando algo extraordinário para você viver hoje, com boas respostas, com portas abertas, com decisões favoráveis. Hoje será um dia sobrenatural. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Espírito Santo dirija nossos passos. E se você crê nessa palavra profética, declare aí nos comentários: eu creio que assim será. Amém? E cele essa palavra compartilhando com 7 pessoas. Manda agora para um amigo teu, para um parente, para um grupo de família. Você que é uma pessoa influente nas redes sociais, compartilha nas tuas redes sociais. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Se você me acompanha pela TV Bandeirantes, ou se me acompanha pela Rede TV, vem para o meu canal do YouTube e comece a orar conosco às 6 da manhã e às 18 horas. Eu quero começar compartilhando com você um testemunho para a glória de Deus, testemunho da Filipa. E a Filipa escreveu assim: na live da noite, o Senhor profetizou para pessoas que tinham problemas na coluna. Eu estava há 3 dias com uma distensão na cervical, um torcicolo horrível que não me deixava dormir bem. Antes de ir dormir, eu fiz a minha oração e percebi que já não tinha mais dor alguma. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, que me curou. Gratidão. Que Deus abençoe Filipa, Deus abençoe a ti e a toda a tua casa. Deus me deu uma palavra e eu quero liberar essa palavra sobre você, porque eu sei que essa é uma palavra de direção. Inclusive, tem mais pessoas que estão aí nessa live, que entraram agora ou que vão entrar depois, que estão com uma dor aqui muito forte no lado direito, bem aqui atrás da cabeça, sabe? Seja você quem for, que entrou com essa dor, seja curado, seja livre agora, no nome de Jesus Cristo. Seja livre. Toda pessoa que está amarrada espiritualmente por algo, seja livre, seja liberta. Em nome de Jesus, que todo poder das trevas, toda influência envolvendo o teu nome, toda maldade feita contra ti, preparada, invocada no mundo espiritual contra a tua vida, seja quebrada agora em nome de Jesus e que você seja livre, você seja liberto. O que fazemos quando ficamos vulneráveis? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. O que fazemos quando ficamos vulneráveis? Bem, quando
estamos vulneráveis, geralmente é porque não estamos abertos à correção do Senhor. O que significa isso, não estar aberto à correção do Senhor? A Bíblia nos diz em 2 Samuel, capítulo 12, verso 1, o Senhor, pois, enviou Natã a Davi. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi. Sabe por que o Senhor enviou o profeta Davi? Porque Davi precisava de correção. Então Deus muitas vezes nos corrige e envia pessoas para ser essa graça de Deus, esse favor de Deus para nos corrigir. Se você anda sem correção, você anda sem limites. É que nem se você não corrige um filho seu por uma coisa errada que ele está fazendo, se você não chama a atenção dele, ele vai continuar fazendo errado e ele vai fazer pior e ele vai ser desrespeitoso com as pessoas. Enfim, na nossa vida, nós temos que permitir as correções do Senhor. Caso contrário, nós vamos ficar vulneráveis não só ao erro humano, mas também vamos ficar vulneráveis, sabe, a decisões erradas, vamos ficar vulneráveis à ação maligna, a pessoas que vão nos prejudicar. Porque Deus, sabe, Ele nos protege quando andamos em Sua palavra. A proteção de Deus é quando andamos em Sua palavra, é quando estamos guardados por Deus, andando no seu conselho. Mas há pessoas que, infelizmente, elas não conseguem discernir que o Senhor está corrigindo elas, que o Senhor está querendo mostrar para elas que há um caminho melhor, o caminho do perdão, o caminho da misericórdia, olhar para Jesus, sabe? Enquanto você não se permitir ser corrigido pelo Senhor, enquanto você for rebelde, porque há pessoas assim, há pessoas que não param em lugar algum, porque sempre que são corrigidas por alguém sobre algo que elas não devem fazer, elas, sabe, vão embora, elas espanam, como diz. Ou seja, se você não aceitar as correções do Senhor, Deus querendo alinhar o teu coração, como que você vai ficar melhor? Como que você vai entender sobre limites? Isso eu posso fazer e isso eu não posso fazer? Nós estamos numa jornada aqui nessa terra que o Senhor está sempre trabalhando na nossa vida. O Senhor está sempre moldando algo, mexendo em algo em nós. E se queremos vencer a vulnerabilidade, precisamos nos submeter às correções do Senhor. Quando Deus diz que a gente está errado. E tudo bem, se você está errado, volta para onde você caiu e te arrepende. Te levanta dali com a ajuda do Senhor e começa a andar direito. E você vai ver como é bom andar, sabe, na correção do Senhor. Nós somos beneficiários das correções do Senhor. Segunda coisa, estamos vulneráveis quando não servimos a Deus de forma aceitável. Essa é uma palavra para mim assim que falou muito forte comigo. Porque há pessoas que estão até servindo a Deus, mas elas não servem a Deus de forma aceitável. Elas estão servindo a Deus de forma errada. Ou seja, fazem o trabalho, certo? Se dizem cristãos, mas não estão aceitáveis para o trabalho do Senhor. É que nem o profeta Eli. Ele era o líder de uma nação. Ele era o sacerdote de uma nação. Mas ninguém respeitava mais ele, nem seus filhos o respeitavam. Tudo porque ele se tornou um líder vulnerável. Ele se tornou um líder que servia, mas que não era mais aceitável. Nós devemos servir a Deus aprovados. A Bíblia diz como um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Então, não basta servir, tem que ser aceitável. Você tem que servir a Deus aceitável, porque isso, lá no fim da conta, na régua, isso vai contar. Eu vejo muitas pessoas que não têm sucesso, nem na vida cristã, nem aí fora, e eles estão tão mal acostumados a colocar a culpa do seu insucesso nos outros. Então é como se tudo e todos fossem o culpado
do insucesso que a pessoa vive. A pessoa não consegue buscar, sabe, a Deus mais a fundo, ela não consegue ter mais intimidade com Deus e a culpa é sempre de alguém. Sempre eles culpam alguém. Isso se tornou, sabe, algo que o ser humano faz e ele faz repetidamente. Ele culpa sempre alguém pelo seu insucesso. Ele culpa alguém, sabe, por aquilo que não dá certo na vida dele. Quando na verdade nós deveríamos olhar para nós. Nossa santificação torna o serviço a Deus aceitável. Então não basta servir, eu tenho que ser aceitável. Eu só vou ser aceitável se eu viver uma vida em santidade, uma vida separada do pecado, alinhada com Deus. Sabe, as pessoas podem criticar você por você viver uma vida correta em Deus, uma vida direitinho com Deus, enfim, sabe, eu não digo que você não erre, você não falhe, todos nós erramos, falhamos, mas quando as coisas começam a dar certo para você, as pessoas começam a criticar, só que elas não veem todo o processo que você passou. Sabe, eu passei muitos anos da minha vida plantando o que eu vivo hoje. Então, na época, eu era o tipo de pessoa que tive que me afastar de muitas coisas, porque eu decidi servir a Deus de forma aceitável. Eu abri mão de coisas que me foi oferecida para servir a Deus de forma aceitável. Vivi uma vida de santificação e eu sei, a conta fecha no final. Mas há pessoas, sabe, que elas fazem tudo errado e elas querem ter os mesmos resultados que você tem. É impossível. É impossível as pessoas terem. Eu vou dizer uma coisa para você. A gente sente o peso da inveja. A gente sente, muitas vezes, a inveja que as pessoas têm. Sabe, daquilo que Deus está fazendo na sua vida, daquilo que Deus te prosperou, daquilo que Deus te abençoou. As pessoas, muitas vezes, invejam. E isso é um mal do ser humano, porque a partir do momento que eu invejo o outro, eu estou deixando de prosperar. A partir do momento que eu invejo a vida de outra pessoa, estou deixando de olhar para mim, do meu crescimento, do meu avanço. A terceira coisa, se você não quer se tornar uma pessoa vulnerável, quando não sabemos discernir a voz de Deus. Esse é um grande problema. Isso nos torna vulneráveis. Porque quando você não consegue discernir, filtrar o que é de Deus, filtrar o que Deus, sabe, tem para você, você cai em erro, você cai em golpe, você cai num mau negócio, você entra num caminho errado. Por quê? Porque não conseguiu discernir a voz de Deus, o que Deus está falando com você. Pessoas que não discernem a voz de Deus, elas caem no erro e são vulneráveis aos ataques do diabo, são vulneráveis aos ventos contrários, são vulneráveis às contrariedades aqui desse mundo. Então, se você quer se tornar um vitorioso, você vai ter que aprender a discernir a voz de Deus. E eu digo, a maioria dos cristãos não sabe ouvir a voz de Deus. Não é que Deus não fala, não é que seja difícil ouvir a voz de Deus, mas eles não buscam uma familiaridade com aquilo que Deus fala. Olha, desde que Deus tem levantado o meu ministério para ser uma voz profética, ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus, eu fico impressionado. O tanto de gente que não consegue ouvir a voz de Deus. Eu sempre tive eventos, fiz em cidades, fiz fora do país e eu vi muitos cristãos com dificuldade em me relatando isso. Sabe, eu não consigo entender o que Deus fala. Puxa, mas essa é a nossa responsabilidade. A minha responsabilidade é ouvir a Deus. A tua responsabilidade é ouvir a Deus. E eu vou ser muito, eu posso dizer, enfático no que eu vou falar agora para você. É a responsabilidade de todo cristão aprender a ouvir a voz de Deus. É responsabilidade de todo cristão ouvir a voz de Deus. Então, não é que Deus não fala, é que você não está se dedicando a aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe, o seu tempo, muitas vezes, perdido em coisas infrutíferas, está muitas vezes impedindo você de ouvir a Deus. E para encerrar, o que nos deixa vulnerável é quando nos afastamos de onde Deus nos colocou para funcionar. Você se torna vulnerável a todo tipo de circunstância.
quando você sai de uma posição que Deus te colocou, de um lugar que Deus te colocou, de um relacionamento que Deus te colocou. Há muitas pessoas que estão funcionando no lugar errado. É por isso que a vida delas não vai para frente. Elas estão travadas num lugar, elas estão travadas num relacionamento e elas não conseguem avançar. Eu quero afirmar para você que está me ouvindo, preste muita atenção nisso. Quando você está numa posição errada, num caminho errado, você não vai funcionar como Deus desenhou você para funcionar. É que nem eu querer, sabe, que um carro esportivo, sabe, o motor de um carro esportivo caiba dentro de um Fusca. Pode até caber dentro, mas não vai funcionar direito. Não vai ter a mesma estabilidade daquele carro. Ou seja, nós queremos que as coisas funcionem de qualquer jeito. As coisas não vão funcionar de qualquer jeito. É que nem você, sabe, você compra uma televisão e você precisa colocar pilha no controle da televisão. Mas você quer que o controle da televisão funcione sem pilha, ele só vai funcionar se tiver pilha ali dentro. Ou seja, para as coisas funcionar tem que estar no lugar certo. Tudo tem que estar no lugar certo. O que falta tem que estar no lugar certo. Sabe, as pessoas querem que funcione de qualquer jeito. As coisas não funcionam de qualquer jeito no mundo espiritual. Você não vai vencer, sabe, como você quer vencer se você não andar segundo Deus, segundo o Espírito Santo aqui. As pessoas, sabe, elas reclamam tanto de lutas, elas falam tanto de dificuldade, mas elas estão funcionando errado. Elas estão fora de uma direção. Elas estão fora de um propósito. Sabe, elas estão andando num caminho fora. E elas querem que as coisas funcionem. Não vai funcionar. É isso que está te deixando vulnerável. Você nem sabe como funcionar direito. Você nem sabe como andar, sabe, na posição que Deus quer para a sua vida. Você está andando num caminho, você nem sabe direito se aquele é o caminho, a vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, nós devemos parar e começar a buscar a direção do Senhor. Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Você quer deixar de ser vulnerável, onde o inimigo ataca, derruba você a qualquer momento? Então, você tem que se firmar em um lugar chamado verdade da palavra de Deus. Você tem que se firmar num lugar onde Deus fala. Você tem que se firmar num lugar que se chama o centro da vontade de Deus para a sua vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que essa foi uma palavra profética para você. Foi uma palavra que o Senhor está falando para você. Quer funcionar? Funciona num lugar chamado luz, um lugar chamado revelação da palavra de Deus, um lugar onde o Espírito Santo está no comando da sua vida. Eu deixo essa palavra para você, quero declarar o Salmo 91, quero pedir a você que está aqui, que vai receber a minha oração agora, que você deixe a sua curtida aqui por gentileza e se você puder, compartilha com 7 pessoas e que Deus te abençoe mais e mais. Amém? Compartilha. Não vai custar nada para você compartilhar essa oração, mas você vai abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Então, se você pode, mande agora para 7 pessoas. Quero falar rapidamente dos meus livros. O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus, o livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos, e esse devocional incrível chamado Café com Jesus, que está abençoando a vida de muitas e muitas pessoas. E você pode adquirir o meu livro lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você não é aluno ainda da Academia Kindle, venha andar com a gente, venha ser treinado no profético, venha ser discipulado, venha aprender a andar com Deus, a viver uma vida no Espírito. Eu quero convidar você, inclusive, a aprender, a ouvir a Deus, a andar com Deus, a andar do jeito certo, sabe, sem distrações. Vem ser treinado, você vai investir 1 ano da sua vida caminhando com a gente, aprendendo semana após semana. E tenho certeza que quando encerrar esse ano, você já vai encerrar com uma outra vida. Você vai estar vivendo outra coisa. Você vai estar caminhando em uma outra direção. Inclusive, domingo agora, nós temos um evento chamado Passando o Manto. Nós vamos falar sobre os segredos da unção de Deus. E esse evento vai acontecer dentro da Academia Kindle Global. Certo? Então, depois acessa meu site. E se Deus falar ao teu coração, vem estar com a gente. Domingo também, às 9 da manhã, eu estarei ministrando na igreja que eu congrego.
O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. Amém? Já compartilhou aí? Eu quero declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Há uma pessoa de sobrenome de Melo que está aí me ouvindo. E o Senhor manda dizer a você que você vai se surpreender com aquilo que você não está aguardando, mas que Deus vai restaurar lá do teu passado. Você, de sobrenome de Melo. Tem uma pessoa também que está aí me ouvindo. E o Senhor me mostrou uma alergia muito forte nos braços. Uma alergia muito forte nos braços. E eu quero declarar saúde sobre você agora. Saúde. Saúde, que toda enfermidade, toda alergia renda-se a Jesus Cristo. É o poder de Jesus Cristo. Tem uma pessoa também que está me ouvindo aí, que se acidentou essa semana de moto. E o Senhor manda dizer para você, foi o livramento do Senhor na tua vida. E o Senhor já falou algo para você sobre uma mudança. Você faz um percurso todos os dias e Deus tem dito para você que é hora de você mudar o seu percurso. É hora de você parar de ir para esse lugar. Deus tem bênção para você aonde você está. Você precisa confiar na palavra do Senhor. O Senhor está falando com você, Ele te deu outro livramento. Amém? Eu quero orar por você agora. Amém? Eu quero apresentar você, quero apresentar a tua causa diante de Deus. E eu sei que Deus está aqui, gente. Eu sei que quando nós oramos, Deus vem. Por isso, vamos orar. Ora com toda a fé junto comigo agora, em nome de Jesus. E você, que é meu parceiro na televisão, tem me ajudado a pregar o Evangelho. Estamos com um programa na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, às 5h45 da manhã, e todo sábado na Rede TV. Nosso programa não é mantido pela igreja, é mantido por nós e também pelos nossos parceiros. Meu muito obrigado a cada parceiro que tem acreditado e que tem estado firme conosco, e também aos intercessores que oram tanto pela minha vida. Gratidão pela vida de cada um de vocês. O Senhor siga os fortalecendo. Obrigado pela sua amizade, obrigado pelo seu amor, obrigado pelas suas orações. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está orando comigo neste momento. Libera do teu poder agora, Pai, sobre a vida dos teus servos e servas que estão orando. E no nome de Jesus nós profetizamos, nada faltando. O Senhor é o nosso pastor, não teremos falta de coisa alguma. O Senhor há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor abrirá portas com grandes recursos. O Senhor trará grandes negócios a nós. O Senhor estará liberando recursos que estão travados, pessoas que estão aguardando por liberação de processos, por liberação de licitações, de contratos. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre sua empresa, todo empreendedor que está aqui orando junto comigo, toda pessoa, meu Deus, que é fiel a Ti, que está buscando alternativas para romper, para avançar, para quitar dívidas. Senhor, dá solução a Teus filhos, dá vitória, Pai,
a essa pessoa uma vitória total, uma vitória completa na sua vida financeira. No nome de Jesus nós oramos para que todo laço do inferno que vem para trazer dívida, que vem para afastar essa pessoa do seu propósito, que esse laço seja cortado agora em nome de Jesus. A minha oração, Espírito Santo, é para que o Senhor abra os céus sobre a vida de todo aquele que está orando e que o novo de Deus venha para o caminho dele, venha para o caminho dela. Eu oro por portas de oportunidade. Oro também, Senhor, para que nada esteja quebrado e tudo aquilo que está quebrado financeiramente, na família, ou quebrado dentro dessa pessoa, que haja uma restauração total e completa. Senhor, não é tarde para essa pessoa que está perdida, Senhor, num outro mundo. Ela está perdida num outro mundo, um mundo de trevas, um mundo de escuridão. Não é tarde, Senhor, para ela vir para a luz, para ela caminhar até Jesus. Eu quero orar agora para que toda pessoa que está cegada, está num lugar de trevas, que ela seja liberta agora. Que o Senhor a tire desse lugar, que o poder de Jesus Cristo entre nesse lugar e que toda amarra na vida dessa pessoa seja cortada agora. Saia agora de toda a prisão espiritual e que toda amarra espiritual na tua vida caia por terra. Todo vício caia por terra, todo relacionamento tóxico, todo relacionamento de trevas que está mantendo você num caminho errado, num lugar errado. Em nome de Jesus eu quero declarar, isso não tem mais poder sobre a tua vida. Sê livre agora, sê livre. Que a luz de Jesus Cristo toque no teu filho, que a luz de Jesus Cristo toque no teu marido, que a luz de Jesus Cristo toque na tua vida e que você seja livre, que você seja liberto em nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. E nós oramos para tudo completo. Haverá restauração. Deus colocará cada coisa no seu devido lugar, o shalom de Deus descendo sobre a tua vida. E todo aquele que está doente seja curado agora. Todo aquele que estiver enfermo, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. E eu apresento a vida de cada pessoa diante de ti, Pai. Eu te peço, libera paz, prosperidade, alegria, saúde, força na vida dessa pessoa e que o sobrenatural de Deus toque ela e toque todas as áreas da vida dela, no nome de Jesus. Apresento cada pedido de oração a ti. Apresento cada pedido, cada necessidade que está sendo colocada aqui nos comentários. Eu apresento a ti e eu peço a tua bênção sobre essa pessoa, sobre essa família. Amém e amém. Amém? Escreve aqui nos comentários: o poder de Deus está na minha vida. Amém? Você vai compartilhar essa oração com 7 pessoas, selando essa palavra. Às 9 da manhã eu vou estar aqui ao vivo com vocês e depois às 18 horas. Que Deus te abençoe, um excelente e abençoado dia a ti e a todos da tua casa. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, no nome de Jesus Cristo, e que o Senhor esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra todos da nossa família. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do laço do passarinheiro. Livra-nos da língua má. Livra-nos das difamações, das calúnias, da inveja, da contrariedade, da oposição. Entregamos a Ti, Jesus, o nosso dia. Pedimos que o Senhor nos guie nesse dia. Nos dirija, Espírito Santo, e nos livre de todo o mal, nos livre das tentações, nos livre, Senhor, até mesmo da roda dos escarnecedores. Pedimos, Pai, que a Tua mão de poder esteja abençoando o nosso caminho, esteja também, Senhor, nos direcionando para o caminho certo, para as decisões certas. Pedimos que o Senhor guarde a nossa família, coloca, Senhor, um cerco sobrenatural em volta dos nossos filhos, guardando, Senhor, a entrada e a saída deles. Guarda, Senhor, o nosso casamento, guarda a nossa saúde e te pedimos, ó Deus, envia força do céu sobre as nossas vidas, nos dá força para continuarmos, nos dá ânimo para continuarmos, nos dá coragem
para continuarmos no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, como está escrito em Tiago 1,5, sabedoria, porque temos falta. Reconhecemos a nossa dependência de Ti. Fala conosco, Espírito Santo, na nossa trajetória do dia de hoje. Fala conosco, dirija as nossas decisões. É o que nós te pedimos. E também oramos, Pai, para que a justiça do Senhor trabalhe em nosso favor. Que a justiça do Senhor haja no nosso trabalho, que a justiça do Senhor haja na nossa casa, que a justiça do Senhor haja na nossa vida. Graças te damos, Espírito Santo, graças te damos. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Você que está nesse propósito, eu quero fazer agora algo pela fé junto com você, algo profético. Pega aí a tua carta, amém? Pega aí a tua carta. A carta que você fez para Deus. Nós fizemos uma oração específica aqui nessa carta, com detalhes, tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que precisamos de uma intervenção do Senhor. Então nós vamos apresentar a Deus a nossa petição. E eu gostaria que você, junto comigo nesse momento, declarasse assim: Senhor Jesus Cristo, apresento diante de Ti a minha carta e oro para que o Senhor traga respostas, oro para que o Senhor venha intervir e oro para que o Senhor libere a unção que quebra julgos, a unção que desfaz julgos espirituais. Libera a Tua unção, Senhor, sobre o nosso pedido de oração. Aonde houver um peso espiritual, onde houver uma opressão, que seja removida no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E no poder de Jesus Cristo e na autoridade de Jesus Cristo, nós damos uma ordem: mal, pega tudo que você tem enviado contra a minha vida e vai embora em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E você que ainda não fez sua carta para Deus, essa carta aqui, você pode baixar lá no meu site www.vinicius17.com.br, é gratuito. Ou também você pode pegar uma folha em branco, se não conseguir baixar, e fazer a sua carta para Deus, ok? Eu quero começar glorificando o nome de Jesus hoje por um testemunho maravilhoso que eu recebi da Gilzilene. E ela escreveu assim: a paz. Eu quero testemunhar o milagre que Deus fez na vida do meu filho Daniel. Ele nasceu com uma má formação no esôfago e precisou fazer uma cirurgia com apenas 7 dias de vida. Foram dias de muita angústia no pós-cirúrgico. Ele ficou 14 dias em coma induzido e ao todo foram 37 dias de internação na UTI. Em todos esses dias me mantive firme no Senhor Jesus, na certeza de que Ele iria curar o meu filho. Em uma de suas orações em junho, o Senhor disse que algumas pessoas que estavam naquela oração receberiam boas notícias antes do meio-dia, e eu tomei posse da palavra. Naquele mesmo dia, meu filho saiu da UTI. Hoje ele está completamente curado, sem nenhuma sequela, porque Jesus operou e o curou. Agradeço ao Senhor por estar todos os dias em oração e por nos ensinar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. Amém? Eu não curo ninguém. Não tenho esse poder, não nasci com esse poder. Mas Jesus cura. E nós temos que colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Diga assim comigo: minha fé está posta em Jesus Cristo. Amém? Se você colocar a fé em Jesus Cristo, Ele nunca vai te decepcionar. Nunca. Nunca, jamais. Então coloque toda a sua fé. Eu nunca pedi para você colocar sua fé em mim. Eu sou homem, sou falho, mas Jesus é o Senhor. Amém? Muito bem. Deus me deu uma palavra e o tema dessa palavra é desrespeitado. Esse é o título da palavra hoje, desrespeitado. Ninguém foi tão desrespeitado como Jesus. O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, veio a essa terra para uma missão nobre, para uma entrega sem igual. E Ele foi desrespeitado. Não apenas por aqueles que
não tinham religião, mas principalmente por aqueles da religião. E eu gostaria de compartilhar com você um texto, que é Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11. Olha o que está escrito. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A Escritura diz que Jesus esvaziou a si mesmo. Eu parei para meditar um pouco no que significa isso. Jesus se esvaziou de si mesmo. Significa que tudo aquilo que a carne, que o impulso da carne gostaria de fazer, Jesus abriu mão. Então todos os sentimentos que vêm a nós quando somos injustiçados, quando somos traídos, quando somos acusados, quando de alguma maneira alguém usa de maldade para usar o seu nome, para crescer em cima de você, tudo isso, Jesus se esvaziou. Ele andou por aí, fazendo bem para as pessoas, curando, alimentando os famintos, e muitas pessoas o ridicularizaram, caluniavam-no, diziam coisas que não eram verdade sobre ele. E uma das piores coisas que pode existir é quando alguém fala algo de você que não é verdade. Eu vim de uma cultura, eu vim de uma formação de família que a gente sempre tentou fazer as coisas certas na vida. Pagar quem deve, ser o tipo de pessoa que tem palavra, que diz que vai fazer uma coisa e cumpre. Ou seja, você trabalha na sua vida, não só para a sua subsistência, para a sua sobrevivência e dos seus, mas também construindo o nome. E Jesus, ele era o filho de José e da Maria aqui nessa terra, mas ele também era o filho de Deus. É o próprio Deus. E a Bíblia diz que quando ele começou o seu ministério, começou as encrencas, começou a fúria dos religiosos contra Jesus. Ou seja, antes dele começar o seu ministério, a vida dele, todos os que o conheciam, a família, o amigo, aqueles para quem estava na volta dele, talvez ele trabalhava também nos negócios do pai, ele era correto, as pessoas tinham ele, sabe, como alguém de caráter, que obedecia às leis, às regras, mas quando ele começou a cumprir o seu chamado, as pessoas que viram o seu sucesso, que viram o seu crescimento, que viram a manifestação do reino de Deus nele, começaram a ridicularizá-lo. Seus próprios irmãos não acreditavam nele. Os líderes religiosos chamavam Jesus de diabo e diziam que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Chamavam Jesus de falso profeta a todo momento. E sabe, para alguém que faz as coisas certas e é ridicularizado dessa maneira, geralmente, quando você é desrespeitado, você se entristece por dentro, você se vê ferido, você se vê machucado, porque uma coisa é quando falam de você algo que é verdade, aí não tem o que fazer.
Mas e quando falam de você algo que você não é? Quando você é desrespeitado por uma pessoa? Jesus não poderia ter sido mais amoroso, gentil, generoso, mas certas pessoas estavam determinadas a entendê-lo mal, a deturpá-lo, a julgá-lo mal. E quando os ataques começaram, a Bíblia diz que ele se esvaziou. Então, se ele se esvaziou, a reputação dele não importava para ele. O que ele tinha de caráter, sabe, não mudava o que as pessoas pensavam dele. E sabe o que me chama a atenção? Que Jesus não se incomodava. Jesus não se incomodava com as críticas, Jesus não se incomodava com as perseguições, Jesus não se incomodava daqueles que estavam atacando ele. Eu fico imaginando o que iriam chamar Jesus se ele estivesse hoje aqui nos nossos dias. Porque é isso que nós vemos, as pessoas muitas vezes atacando umas às outras, às vezes pessoas até da igreja, se degladiando entre elas, criticando, às vezes buscando defender uma defesa daquilo que acredita, acaba passando por cima das pessoas, acaba falando mal das pessoas, desrespeitando as pessoas, envergonhando as pessoas, falando coisas que não é. E nós ficamos vendo como que Jesus tratou todos os assuntos. Ele ignorava. Nem sempre a gente consegue ter esse mesmo sentimento de ignorar. Grande parte das coisas que acontecem na nossa vida, nós vamos ter que aprender a ignorar e colocar nas mãos de Deus, nos esvaziar de nós mesmos, não deixar com que a mágoa, sabe, encontre um lugar dentro de nós, não deixar que o ressentimento faça parte da nossa vida. De repente você investiu muito numa pessoa, você ajudou aquela pessoa, você, sabe, foi bom para aquela pessoa, e do nada ela diz a você que ela vai agora sair, que ela tem uma outra missão. Agora, se fosse para o bem, você entenderia. Mas e quando você sabe que na verdade agora essa pessoa vai ser o seu concorrente? Você entende o que eu estou falando? Tem coisas que nos chateiam, que nos aborrecem, situações onde as pessoas realmente desrespeitam a gente, nossa dignidade, nossa honra. E sabe, tem gente que não é de ficar batendo boca na internet. Eu sou o tipo de pessoa que não bato boca, não falo mal de ninguém. Se alguém fala mal de mim, eu sei que isso, eu posso dizer que faz parte, né? Quando eu tinha lá 200, 300 mil inscritos aqui no meu canal, eu não tinha nenhum hater, não tinha nenhum crítico, ninguém falava mal de mim. Quando eu fiz 1 milhão de inscritos no canal também, a maioria das pessoas, sabe, nunca tive problema com ninguém porque eu não sou de falar da vida de ninguém. Mas depois, quando você começa a crescer, começa a aparecer pessoas que não gostam de você, pessoas que, como Jesus aqui, estão determinadas a te entender mal. O que Jesus fez? Será que ele gastou toda a sua energia tentando endireitar as pessoas? Convencer essas pessoas que elas estavam erradas? Provar para essas pessoas quem ele era? Não. Sabe o que Jesus fez, meus irmãos? Ele não respondeu palavra alguma. E eu oro muito sobre isso. Eu digo: Senhor, me dá essa capacidade que o Senhor tinha de ser atacado, de ser injustiçado, sabe? De ser muitas vezes difamado. Me dá essa graça de não falar nada também. Me dá essa graça de ficar quieto. Me dá essa graça de só baixar a cabeça e de aguentar calado. Me dá essa graça, porque era isso que Jesus fazia. Ele não perdeu tempo tentando convencer as pessoas a serem a seu favor. Pessoas que nunca seriam a seu favor. Às vezes a gente gasta tempo, gente, debatendo com pessoas. Às vezes a gente gasta tempo, sabe por quê? Porque você está perdendo tempo com uma pessoa que não quer te ouvir. Você está perdendo tempo com uma pessoa
que ela já determinou no coração dela que você não presta para ela, que você não é bom para ela, que você é o que ela pensa na cabeça dela. Então não importa o que você diga. E às vezes a gente gasta energia, às vezes tentando debater com uma pessoa, às vezes está até dentro de casa, um filho seu, às vezes no trabalho, uma pessoa que você quer mostrar o seu ponto para ela, mas sabe, quanto mais você fala, pior fica. Entenda, as pessoas não controlam o seu destino. Eles podem tentar difamar você, eles podem deturpar, mas a sua reputação está nas mãos de Deus. Se o que eles disserem pudesse impedir o seu propósito, eles seriam mais poderosos que Deus, e não são. Por isso, entenda uma coisa, e isso tem que ser praxe para nós: não cometa o erro de se envolver em batalhas que você não deveria se envolver. Faça como Jesus, não lhes responda uma palavra, não dê atenção, já que Deus está preparando uma mesa na presença dos seus inimigos. Isso significa que há um lugar para você. A Bíblia diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Deus vai fazer justiça. Deus pode inclusive usar a justiça dos homens a teu favor, porque quem estabeleceu juízes, quem estabeleceu justiça aqui nessa terra foi Deus. Então você tem que aprender, sabe, a fazer as coisas do jeito certo e a confiar em Deus, que Ele vai lhe defender. As pessoas podem pensar o que elas quiserem. Sabe, as pessoas perguntam: você acredita que Deus fala através dos sonhos? Vou acreditar até o meu último dia de vida aqui nessa terra. Por que eu vou acreditar? Que Deus fala também através dos sonhos, também, porque Deus fala de muitas formas. Porque Deus salvou a minha filha através de um sonho que eu tive. Deus me deu livramentos através de sonhos. Então eu creio no poder da profecia. Eu creio no poder da profecia. Eu creio no poder da palavra profética e nunca vou deixar de crer em toda a minha vida. Por quê? Porque eu sou fruto de profecia. Eu estou aqui. Eu vim, sabe, eu sei de onde eu vim. Eu sei o poder de uma palavra profética na minha vida. Então, sabe, quando você acredita no que Deus fala com você, você não dá ouvidos àquilo que vem contra você. Se você está sendo desrespeitado na sua casa, desrespeitado por estranhos, desrespeitado no trabalho, não responda a eles. Procure meios legais, faça suas orações, porque quem vai fazer justiça e preparar uma mesa para você é Deus. Eu estou falando com alguém aqui hoje que precisa muito ouvir essa palavra. Precisa muito ouvir essa palavra. Se você está sendo desrespeitado, Deus vai lutar. Deus vai lutar. Deus vai lutar por você. Fique em paz. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa instrução ao teu espírito. Quero pedir que você que está aí, que tem sido desrespeitado, que você confie na justiça divina. A justiça divina nunca falha. A justiça dos homens pode até falhar. Você pode tentar e pode falhar. Mas a justiça de Deus, jamais. Ninguém escapa da justiça de Deus. Nem eu, nem você, nem ninguém. Amém? Ninguém. Quando Davi estava sendo escoltado para fora de Jerusalém, porque Absalão havia usurpado o poder, a Bíblia diz que alguns homens começaram a jogar pedras em Davi. E daí um dos soldados de Davi disseram assim: você quer que a gente faça alguma coisa? E Davi disse: não, porque se Deus está permitindo isso, então Ele vai me defender. E foi o que aconteceu no retorno de Davi. Aqueles homens que antes, sabe, jogaram pedras em Davi, agora estavam todos quietos. Eu quero que você entenda uma coisa: tem batalhas que é Deus que vai lutar por você. Ele vai fazer a justiça. Então, você pode estar sendo desrespeitado, sim, mas existe um Deus que é maior. Não entristeça seu coração. Mantenha-se firme no Senhor, porque o Senhor é quem luta por ti. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos declarado aqui constantemente.
salmos de defesa, salmos de ataque. Aleluia. E quero também falar rapidamente dos meus livros para você, que tem sido uma bênção na vida de muita gente, né? Os devocionais. Primeiro leia a sua Bíblia, depois pega os devocionais. Amém? Olha só, tem versículo bíblico, direções para o teu dia. Cada página tem uma oração, então tem 365 orações nesse livro e nesse aqui também, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E domingo agora nós teremos Santa Ceia. Eu estarei ministrando às 9 da manhã e a minha esposa às 18h30. O endereço da igreja que nós congregamos é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? As pessoas pensam que eu estou na frente da igreja. Não, eu não estou na frente da igreja, eu congrego na igreja. Tá bom? Nós começamos, eu e a minha esposa, mas por causa das nossas atividades, dos nossos compromissos, a gente não consegue estar na frente da igreja. Mas congregamos, ajudamos da melhor maneira possível, certo? E você é nosso convidado nesse domingo de estar junto conosco. Salmos 91, eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas, e eu estou pedindo que nesses 3 últimos dias desse propósito, que você não falte, amém? Esteja comigo às 6 da manhã e às 18 horas aqui nesse propósito. Amanhã é sábado, eu quero ver quem vai estar aqui amanhã no sábado, no dia que pode dormir um pouco mais, se você vai entregar, né, esse horário para Deus ou vai entregar para o teu sono. Amém? Eu convido você amanhã, tá comigo às 6 da manhã. Eu quero ver aqui quem é que vai entregar a Deus, né, esses minutinhos a mais aí do sono para estar aqui em oração junto com a gente. Amém? Vou estar ao vivo com vocês hoje às 9 da manhã e depois nós temos oração às 18 horas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está visitando alguém que se chama Tabata aí nessa live. E Deus está te dando um grande livramento. E o Senhor também me mostra, Tabata, é um tempo de inauguração de coisas novas na tua vida, coisas que você se preparou muito. Um tempo de coisas novas na sua vida. Tem uma pessoa que está me ouvindo, o Senhor me mostrou, sabe, muitas feridas na cabeça. Eu quero declarar saúde sobre você, eu estarei orando agora por você. Amém? Jesus Cristo é aquele que cura, é aquele que restaura. O Senhor também me mostrou uma pessoa que vai passar por movimentações agora nos próximos dias. Vai sair de um lugar e vai ir para um outro lugar, é como se fosse na mesma rede. É como se fosse na mesma rede, mas você vai ser puxada para um outro lugar para ajudar, né? Porque você tem se destacado. Então eu creio que isso é uma promoção que Deus está entregando aí para você. Eu também quero liberar uma palavra para a Luísa. E o Senhor está te entregando uma chave, Luísa. E nessa chave que o Senhor está te entregando, eu creio que um novo, eu posso dizer, tempo na sua carreira vai começar. Um novo tempo. Deus está abrindo as portas para você em algo totalmente novo que você sempre desejou, mas nunca teve a oportunidade certa. Essa oportunidade está chegando para você, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora, nós vamos colocar diante de Deus todos os pedidos de oração, nossas cartas, nossas orações específicas. Amém?
E se você não compartilhou essa oração, depois eu vou pedir a gentileza de você compartilhar. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Sim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Declaramos, ó Deus, que confiamos em Jesus Cristo, que somente Ele pode nos defender. E oramos também, Senhor, para que o Senhor opere na nossa vida, trazendo paz, trazendo justiça, nos ajudando também a não responder de forma carnal, sem sabedoria, a algumas pessoas. Ajude-nos, Pai, ajude-nos com sabedoria, ajude-nos com cuidado, ajuda-nos com prudência, para que não pequemos com nossos lábios. Também oramos, Pai, declarando que perdoamos aqueles que fazem o mal para a gente. Perdoamos, Pai, aqueles que se empenham em nos odiar. Senhor, nesse momento apresentamos diante de Ti e liberamos o nosso coração totalmente diante de Ti. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê vitória a essa família, dê vitória a essa pessoa que tem sido atacada, que tem sido desrespeitada, que tem sido injustiçada, que tem sido maltratada. Eu oro para que o Senhor intervenha, eu oro para que o Senhor dê sabedoria e que o Senhor faça justiça. No nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, apresentando a Ti todas as cartas, todas as orações específicas que foram feitas e que estão sendo feitas, que o Senhor intervenha, que o Senhor libere respostas, que o Senhor opere milagres, que o Senhor transforme realidades no nome de Jesus Cristo. E eu oro agora para que todo aquele que está doente seja curado no nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus que cura. Por isso, ordenamos agora a toda força maligna e a todo tipo de mal, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Jesus é o Senhor e nós invocamos o nome de Jesus e pedimos, Senhor, intervenha agora com Teu poder, intervenha com Teu poder em nome de Jesus. Senhor, desfaça o laço do passarinheiro, a arma forjada seja quebrada e nós declaramos, maior é o Senhor na nossa vida. Ele é Deus da nossa vida, Ele é Deus da nossa casa, Ele é o Senhor da nossa casa, confiamos nele, dependemos dele e pedimos, abre portas de provisão, abre portas de milagre. Senhor, Tu és o nosso socorro, apresentamos a Ti cada pedido de oração e pedimos o Teu milagre, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. A paz, a prosperidade, a alegria do Espírito Santo esteja sobre ti. Um excelente e abençoado dia a todos nós. E até mais.